Enquanto os dias passavam, Clara seguia em recuperação. Cada nova etapa era um desafio, e, a cada um deles, Gustavo estava lá. Seja em silêncio ou com palavras encorajadoras, ele sempre aparecia para lembrá-la que ela não estava sozinha naquela batalha. Mas o coração de Clara começava a entrar em conflito com a razão. Sua atração por Gustavo crescia de forma intensa, e ela tentava, em vão, esconder esse sentimento que ia além da admiração. Numa tarde tranquila, enquanto Gustavo trocava as gases em sua perna, ela não pôde evitar e perguntou: Gustavo, você sempre foi assim dedicado com todos os pacientes? Ele pausou um instante, claramente surpreso com a pergunta. Clara prendeu a respiração, temendo ter falado demais. Mas Gustavo não desviou o olhar, não deixou a pergunta sem resposta. Ao contrário, seus olhos se tornaram ainda mais profundos, como se ele estivesse deliberando o que dizer. Nem todos. Só aqueles que me tocam de uma forma especial, ele respondeu, sua voz quase um sussurro. Aquela confissão balançou o mundo de Clara. Ela queria desviar o olhar, mas não conseguia. Havia algo nele que a puxava, uma força invisível que a impedia de fugir. E, naquele instante, ela sentiu que havia algo tão forte entre eles, algo que, talvez, nenhum dos dois quisesse enfrentar. Dias depois, Clara se sentia mais forte, mas algo entre eles continuava a crescer de forma inevitável. Então, certa noite, enquanto ele a visitava para conferir seus exames, a coragem dela falou mais alto. Gustavo, eu preciso saber. O que exatamente está acontecendo entre nós? Porque isso tudo está se tornando insuportável. Ela murmurou a última frase, temendo que ele achasse que ela estava sonhando acordada. Gustavo suspirou, pressionando os dedos contra a testa, parecendo lutar com os próprios sentimentos. Clara, ele começou, sua voz soando hesitante, mas sincera. Isso nunca deveria ter acontecido. Mas, desde o primeiro dia, desde que você entrou neste hospital, eu percebi que havia algo diferente em você. E eu tentei, juro que tentei, manter a linha profissional. Mas, eu falhei. Aquelas palavras foram uma revelação para Clara. Seu coração batia forte, e, sem pensar, ela estendeu a mão, tocando o rosto de Gustavo de forma suave, sentindo a pele quente sob seus dedos. Era um toque tímido, mas carregado de tudo que ela não conseguia expressar em palavras. Gustavo não recuou. Ele segurou a mão dela contra o rosto, fechando os olhos por um instante, como se quisesse gravar aquele toque na memória. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Clara. E sei que as circunstâncias são complicadas, mas há algo em você que eu não posso ignorar, ele confessou, sua voz firme, mas vulnerável. Ela sentiu uma onda de emoções a dominar, e, naquele instante, percebeu que, independente do que viesse, Gustavo havia se tornado uma parte inseparável de sua vida. Ele era mais que seu médico, era o homem que a fazia sentir viva, que reacendia uma esperança que ela acreditava ter perdido. Após a última cirurgia, Clara voltou para casa, sentindo-se como se estivesse vivendo uma segunda chance. Seu corpo ainda carregava as cicatrizes e dores do acidente, mas, dessa vez, ela tinha algo que a motivava a seguir em frente. E esse algo tinha nome: Gustavo. Durante as semanas seguintes, ele ligava para saber do progresso dela. As conversas eram longas e íntimas, onde ambos revelavam detalhes pessoais e sonhos que até então guardavam só para si. A barreira entre paciente e médico aos poucos desaparecia. E, finalmente, quando ela teve alta definitiva, Gustavo apareceu em sua casa para uma visita, mas não como seu médico. Ele chegou carregando um buquê de flores e um sorriso nervoso. Era a primeira vez que Clara o via fora do ambiente hospitalar, e, pela primeira vez, ela percebeu que o que existia entre eles era muito mais profundo do que imaginara. Eu pensei muito sobre como nossa jornada juntos começou, ele começou, olhando fundo nos olhos dela. E eu sei que não foi o mais tradicional dos encontros. Mas eu não posso mais lutar contra o que eu sinto. Clara, você trouxe algo à minha vida que eu nem sabia que precisava. Clara sorriu, sentindo as lágrimas brotarem de seus olhos. Ela se aproximou, e, finalmente, eles se abraçaram, num gesto que selava todo o sofrimento, a dor e o amor que haviam compartilhado naquele tempo. O acidente, a dor, e as barreiras que enfrentaram agora faziam sentido.
Era o início de um novo capítulo, onde, juntos, encontrariam forças para superar o passado e construir uma vida nova. Uma vida cheia de esperança, amor e recomeços. A vida de Clara tomava forma novamente em seu pequeno apartamento, que, apesar de modesto, ganhava cada vez mais o frescor das flores que Gustavo lhe trazia. Cada visita trazia uma conversa mais profunda, uma nova descoberta. Ele havia se tornado parte de sua rotina, da sua nova versão da vida. Sentado à mesa da cozinha, Gustavo a observava com uma intensidade que Clara tentava disfarçar, focando-se nos pequenos afazeres que finalmente conseguia fazer sozinha. Uma noite, enquanto ela preparava um chá, Gustavo a observou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente quebrar o silêncio. Nunca imaginei que te ver andando por aí, mesmo que devagar, me deixaria tão orgulhoso, disse ele com um sorriso leve. Ela riu, colocando as xícaras sobre a mesa. Não sei se andar devagar e com uma perna que ainda dói é motivo de orgulho, mas estou melhorando, graças a você. Ele sorriu, balançando a cabeça. Não subestime a sua força, Clara. Eu só estive ali, no fundo, foi você quem fez tudo. Sentando-se ao lado dele, Clara sentiu uma coragem inusitada crescer. Seus olhos não desviaram, como se uma verdade que antes ela evitava agora estivesse ali, entre eles, clara e inescapável. Gustavo, eu sempre quis te perguntar, como você se sentia nos dias em que eu estava em estado crítico? O que passava pela sua cabeça? Perguntou ela, a voz baixa, mas firme. Gustavo respirou fundo, como se aquela fosse uma confissão que ele também guardava há tempos. Sabe, para um médico, é uma linha tênue entre a vida profissional e a pessoal. Mas, com você, eu simplesmente não conseguia me manter naquela linha, confessou ele, olhando para as mãos e depois para ela, com os olhos carregados de sentimento. Toda vez que eu te via sofrendo, era como se um pedaço de mim estivesse lá, na cama de hospital, junto com você. Tive medo, Clara. Medo de perder uma parte de mim que, de algum modo, se conectou à sua. Ele parou, como se não tivesse certeza se havia dito demais. Mas Clara não desviou o olhar. Naquele momento, ela sabia que estava diante de um homem que tinha compartilhado o medo, a esperança e, agora, algo ainda mais profundo. Com o tempo, Gustavo a acompanhava em caminhadas curtas pelo bairro, nos horários mais tranquilos, e sempre paravam na mesma padaria para um café. Era ali, entre risadas e confidências, que Clara percebia o quanto a vida podia ser doce. E, embora seus passos ainda fossem lentos, sua recuperação era cada vez mais visível, com o apoio cuidadoso de Gustavo. Sabe, Gustavo, às vezes me sinto culpada por ter deixado que você se importasse tanto, confessou ela numa tarde, enquanto caminhavam lado a lado. Ele parou de andar e a segurou suavemente pelos ombros, obrigando-a a encará-lo. Nunca pense isso. O que eu senti e sinto não foi uma escolha, Clara. Aconteceu. Você me fez ver as coisas de uma forma que eu nunca imaginei. A cada dia, percebo que cuidar de você não é só uma obrigação profissional. Isso faz parte de mim agora. Ela baixou a cabeça, sentindo as palavras dele como um calor que preenchia algo que ela nem sabia que estava vazio. Eu não sei o que fiz para merecer isso. Para merecer alguém como você, sussurrou, e um sorriso se formou nos lábios dele. Talvez nada, talvez tudo, ele disse com um leve toque de humor, mas a seriedade estava ali, em seus olhos. Dias depois, após uma longa caminhada, eles chegaram ao apartamento de Clara. Ela se sentia exausta, mas feliz. Era como se, a cada passo, ela estivesse recuperando uma parte de si mesma. Gustavo, antes de se despedir, hesitou por um instante à porta. Clara, ele começou, parecendo buscar as palavras certas. Eu queria te dizer uma coisa, que eu talvez devesse ter dito antes. Ela ficou em silêncio, esperando. Eu não vou insistir em nada que você não queira, mas preciso ser sincero. A minha vida mudou desde que você entrou nela. E não consigo mais imaginar um mundo onde você não esteja, de alguma forma, ao meu lado. Clara sentiu uma onda de emoções, um misto de surpresa e alegria. O coração batia descompassado, mas, ao invés de hesitar, ela sorriu. Então você não está sozinho, Gustavo. Porque, desde que você apareceu, tudo mudou para mim também. Sem se conter, ele segurou o rosto dela com delicadeza e a beijou, um gesto que selava todas as promessas não ditas e todos os sentimentos que ambos haviam tentado esconder.
Era um beijo doce, mas carregado de emoção, que trazia em si a esperança de um futuro que ambos desejavam. Nos dias que seguiram, Gustavo passou a fazer parte do dia a dia de Clara, ajudando-a a enfrentar suas limitações, mas também incentivando sua independência. Juntos, eles descobriam formas de se apoiar mutuamente. Clara, agora cada vez mais forte, começou a retomar antigos hobbies, como a pintura. Gustavo a encorajava, comprando materiais novos e até organizando o espaço em seu apartamento para que ela pudesse criar à vontade. Quero ver o que seu talento é capaz de fazer. Quem sabe eu acabo ganhando algumas obras suas para decorar minha casa, ele brincava, mas seus olhos mostravam o orgulho e admiração que sentia. Ela ria, agradecida, e cada quadro pintado era uma conquista pessoal, um símbolo de resiliência e amor. Mesmo com os avanços, um último desafio se aproximava, uma cirurgia que poderia, finalmente, dar a Clara uma mobilidade completa. Mas os riscos a assustavam, e, mais do que nunca, ela temia que algo desse errado. Na noite anterior à operação, enquanto Gustavo estava com ela, ele assegurou firmemente: "Eu sei que é difícil, Clara. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. Eu estarei aqui, em cada passo." Ela o olhou, os olhos marejados. "Se algo der errado." "Nada vai dar errado. Eu não permitirei", disse ele com firmeza. "Acredite em nós." E, pela primeira vez, ela sentiu que, apesar do medo, havia um novo sentido na sua vida. Se a cirurgia fosse bem-sucedida, eles teriam uma chance real de viver o amor que construíram tão lentamente, em meio ao sofrimento. Ao ver Gustavo sair naquela noite, Clara fechou os olhos, deixando que a imagem dele se misturasse aos seus pensamentos, e fez uma promessa silenciosa: se sobrevivesse àquela cirurgia, viveria plenamente o amor que sentia. Ela sabia que era mais que um simples laço de gratidão, era um sentimento verdadeiro, profundo, que a fazia querer lutar. Na manhã da operação, Clara, confiante, foi para a sala de cirurgia sabendo que Gustavo estava por perto, torcendo por ela. Os momentos se misturaram em flashes, e, ao acordar, o rosto dele estava lá, olhando para ela com esperança e emoção contida. "Eu te disse que estaria aqui", sussurrou ele, emocionado, enquanto segurava sua mão. Ela sorriu, ainda sonolenta, e, com o pouco de força que tinha, murmurou: "Agora não tem mais volta, Gustavo. Estou pronta para a nossa vida juntos." Ele se inclinou, beijando-a na testa, num gesto que selava mais uma vez o compromisso de ambos. A recuperação de Clara após a cirurgia foi lenta, mas cheia de promessas. As primeiras semanas foram de esforço e paciência, mas ela sentia, a cada dia, sua força voltando. E Gustavo estava ao seu lado em cada novo passo. No entanto, conforme ela se recuperava, Clara percebia que a vida tinha mais desafios do que apenas o físico, havia o emocional, o medo que ainda habitava seu coração de perder tudo novamente. Certo dia, enquanto Gustavo a ajudava a caminhar por um parque, um antigo colega de trabalho dela se aproximou. Ele parecia aliviado ao vê-la. "Clara. Você está de pé, finalmente." Todos no escritório sentiram sua falta, ele disse com um sorriso genuíno. Gustavo se manteve à parte, observando a conversa de Clara com curiosidade. Após o breve reencontro, o amigo se despediu, mas deixou Clara pensativa. "Como é estar revendo pessoas do passado?", perguntou Gustavo, tentando entender a expressão de Clara. Ela suspirou. "Me faz perceber que, por mais que eu tenha avançado, ainda há uma parte de mim presa antes do acidente. É como se eu tivesse deixado pendências, sonhos inacabados", confessou. "Clara, você sempre terá o passado. Mas o que importa é que você está aqui agora", ele disse, segurando suas mãos e a puxando para mais perto. Clara sabia que Gustavo estava certo, mas havia algo que a inquietava, algo que nem mesmo ela conseguia explicar totalmente. E a vida tinha uma forma inesperada de testar o que sentíamos ser nosso caminho definitivo. Poucos dias depois, Clara recebeu uma mensagem do antigo colega. Era um convite, o escritório estava promovendo uma comemoração, e Clara foi chamada como convidada especial. A princípio, ela hesitou, ainda sentia insegurança ao rever pessoas que conheciam sua versão antiga, a Clara cheia de planos e energia. Mas, encorajada por Gustavo, ela decidiu enfrentar seus receios. "Você acha que é uma boa ideia eu ir?", perguntou ela, com um brilho de expectativa nos olhos.
Sim, Clara. Às vezes, precisamos enfrentar o passado para seguir em frente. E eu estarei lá, ao seu lado. A festa foi marcada por reencontros, abraços e conversas emocionantes. Clara percebeu que, apesar de tudo, havia pessoas que ainda acreditavam nela, que sempre torceram por sua recuperação. Gustavo, que até então observava de longe, estava satisfeito ao ver Clara brilhar novamente, mesmo em meio a antigos conhecidos. No entanto, a noite ainda reservava uma surpresa inesperada. Enquanto Clara conversava com uma amiga próxima, Gustavo se afastou para pegar uma bebida. Foi então que um homem alto, de traços fortes e postura elegante, se aproximou dela. Ele a encarava com intensidade, o que fez Clara sentir um arrepio de reconhecimento. Era Leonardo, o homem com quem ela havia compartilhado anos de amizade e um relacionamento complicado antes do acidente. Ele havia saído da cidade logo depois do ocorrido, mas agora estava de volta. Clara, não esperava te encontrar aqui, disse ele, com um sorriso suave, mas cheio de intenções veladas. Ela sentiu o coração acelerar, não pela antiga chama que um dia existira, mas pela surpresa de vê-lo ali, tão de repente. Leonardo, achei que tivesse ido para sempre, respondeu, tentando disfarçar a tensão. Ele riu, um riso que para ela sempre soou mais enigmático do que divertido. Achei que você fosse a única coisa que eu tinha deixado para trás. Mas, vendo você aqui, percebo que ainda há coisas que preciso entender, confessou, aproximando-se dela. Gustavo, ao voltar, notou a interação entre Clara e Leonardo. Algo em seu instinto de médico e homem apaixonado fez prestar atenção. Ele decidiu observar à distância, tentando captar as nuances do reencontro sem interferir. Os dias que se seguiram trouxeram um turbilhão de sentimentos para Clara. Leonardo a procurou várias vezes, tentando reatar a amizade e propondo, inclusive, uma parceria em um projeto. Clara, que ainda nutria carinho e respeito por ele, sentia-se dividida. Gustavo, percebendo essa hesitação, procurou se manter presente, mas respeitoso. Gustavo, disse Clara em uma tarde, sentindo-se encurralada pela própria confusão, eu sinto que preciso encerrar alguns ciclos. Leonardo faz parte do meu passado, mas há tantas coisas que ficaram inacabadas entre nós. Ele a observou, uma expressão serena, mas profunda em seu rosto. Clara, só você pode saber o que precisa para encontrar paz. Eu confio em você, respondeu, mesmo que por dentro sentisse um toque de ciúme e insegurança. Essa aceitação foi o que fez Clara enxergar a profundidade dos sentimentos que Gustavo nutria por ela. Não era apenas uma paixão. Ele acreditava nela, apoiava-a até nas incertezas. Contudo, Gustavo sabia que nem sempre amar era fácil, e que os laços mais profundos eram também os que mais exigiam coragem e sacrifício. Os encontros com Leonardo trouxeram lembranças, mas também a certeza de que aquele capítulo da vida de Clara estava, de fato, encerrado. Ela compreendia agora que Gustavo era o homem que a ajudara a se reerguer, que segurara sua mão nos momentos mais sombrios e que permanecia firme, mesmo quando a insegurança pairava. Ao caminhar com Gustavo em um parque, ela parou e o olhou nos olhos. Eu percebi que, com você, eu sempre fui livre. Você nunca me prendeu ao passado, nunca exigiu que eu escolhesse entre o que já vivi e o que ainda estou descobrindo. Ele segurou seu rosto com cuidado, um sorriso sincero se formando em seus lábios. Eu só quero que você seja feliz, Clara. Se isso significa que preciso dar um passo para trás, eu estou disposto. Ela balançou a cabeça, as lágrimas acumulando nos olhos. Não. O que eu quero é andar ao seu lado. É você quem eu quero ter ao meu lado. O amor entre Clara e Gustavo só se fortaleceu após essa conversa. E, agora, ela sabia que o passado estava finalmente onde deveria estar, como uma parte importante de sua história, mas não mais um peso. Meses depois, durante uma viagem para um local tranquilo no campo, Gustavo a surpreendeu com um jantar à luz de velas. Ele parecia nervoso, um traço que Clara raramente percebia nele. Gustavo, o que você está planejando? Perguntou, rindo da expressão ansiosa dele. Ele pegou as mãos dela e, com um suspiro profundo, se ajoelhou diante dela. Clara, você é a razão pela qual aprendi a acreditar em milagres. Por isso, eu te pergunto, quer casar comigo? Quer construir essa vida ao meu lado, com todos os altos e baixos?
Clara sentiu o coração transbordar de alegria e, sem hesitar, respondeu: Sim, Gustavo. Sim, 1000 vezes sim. O tempo passou, e Clara e Gustavo construíram uma vida juntos. Os desafios nunca deixaram de existir, mas, com cada dificuldade, eles fortaleciam o elo que os unia. Clara voltou à sua carreira, abrindo seu próprio estúdio de arte, onde incentivava a expressão emocional como forma de cura, inspirada pela própria experiência de superação. Gustavo, agora também investindo em clínicas de reabilitação, via o trabalho como uma extensão do amor que compartilhava com ela. Cada obstáculo era apenas mais um passo, cada vitória uma celebração, e ambos sabiam que, juntos, eram capazes de enfrentar qualquer coisa. Após o casamento, Clara e Gustavo experimentaram uma fase de novas conquistas. No início, adaptaram-se a uma rotina a dois, cheia de aprendizados e decisões sobre os passos seguintes em suas carreiras e sonhos pessoais. Embora estivessem ocupados com suas respectivas áreas, o amor e a cumplicidade permaneciam firmes, sendo a base para todos os momentos de descontração, planejamento e, claro, muitos desafios também. Gustavo continuou a investir nas clínicas de reabilitação, expandindo sua atuação para novas cidades. Com o apoio de Clara, ele não apenas visava a recuperação física dos pacientes, mas buscava oferecer apoio emocional e psicológico, como parte do processo que o ajudou a superar seus próprios traumas. Ele e Clara trabalhavam juntos em uma clínica específica, onde arte e saúde se entrelaçavam de forma inovadora. Foi aí que nasceu a ideia de um programa que misturava reabilitação física e artística. Clara percebeu que muitos pacientes, ao passarem por lesões ou traumas, sentiam a mesma necessidade de expressar suas emoções de uma forma segura e criativa. Gustavo, apaixonado pela ideia, ajudou a estruturar o projeto, que logo passou a atrair a atenção de outros profissionais e pacientes. Você sempre teve essa visão, Clara. Eu só não imaginava que a sua arte poderia curar tanto, disse Gustavo, admirado enquanto via Clara orientar um dos pacientes no ateliê de pintura. Ela sorriu e respondeu: Você me deu a liberdade de descobrir tudo isso, Gustavo. Antes de você, eu apenas enxergava a arte como um refúgio, uma forma de lidar com minhas próprias dores. Agora, vejo que ela é uma ponte para a cura de muitos. Certo dia, enquanto Clara finalizava uma obra para uma exposição, sentiu um leve mal-estar. Nos dias seguintes, os sintomas foram se tornando mais frequentes, e Gustavo, preocupado, sugeriu que ela fizesse alguns exames. Entre a ansiedade e a curiosidade, Clara se preparou para os resultados, e quando a médica anunciou que ela estava grávida, a emoção foi indescritível. Ao contar a novidade para Gustavo, a reação dele foi um misto de euforia e surpresa. Vamos ter um bebê, ele disse, incrédulo e emocionado. Eles passaram a fazer planos, desde a decoração do quarto até as discussões sobre como equilibrariam as responsabilidades profissionais com a chegada do novo membro da família. Clara, determinada, sabia que desejava conciliar sua carreira com a maternidade, e Gustavo apoiava cada decisão, oferecendo sempre uma palavra de incentivo. Nos meses seguintes, a vida de ambos foi uma mistura de preparativos e sonhos para o futuro. O estúdio de arte de Clara passou a integrar uma ala especial para famílias e crianças, onde ela realizava oficinas para pais e filhos, incentivando o vínculo familiar através da arte. Gustavo dedicava-se a tornar as clínicas cada vez mais acolhedoras e inovadoras, reforçando a importância de um atendimento que considerava o paciente em sua totalidade. Em um dia de primavera, Clara organizou a primeira exposição dedicada exclusivamente aos pacientes e ex-pacientes que participaram do projeto de reabilitação através da arte. A emoção era palpável, pois cada obra contava uma história de superação e esperança. Gustavo, ao lado dela, observava com orgulho a transformação que Clara trouxe para tantas vidas. Clara, seu trabalho aqui é um lembrete de que todos podemos nos reconstruir, disse ele, abraçando-a enquanto contemplavam as obras. A exposição foi um sucesso absoluto, e o programa de arte na clínica de Gustavo começou a receber convites para expandir para outras cidades. Em pouco tempo, eles se tornaram referência em reabilitação humanizada, integrando arte, saúde e bem-estar de forma única. Quando o bebê nasceu, Gustavo e Clara estavam rodeados de amigos e familiares, todos prontos para celebrar a chegada da nova vida. Eles o chamaram de Gabriel, um nome que simbolizava a força e a coragem que unia o casal desde o início de sua jornada. Com Gabriel em seus braços, Clara e Gustavo entenderam que o amor deles agora transcendia tudo o que haviam sonhado.
Nos anos seguintes, Clara e Gustavo equilibraram as responsabilidades com a maternidade e o crescimento de suas carreiras. Gabriel crescia rodeado de arte, empatia e dedicação, absorvendo dos pais os valores que eles consideravam essenciais: o respeito, a bondade e o amor ao próximo. Clara se tornava cada vez mais conhecida por seu trabalho na área da arte como terapia, e Gustavo, por sua dedicação em transformar o sistema de saúde. Em cada projeto, eles sentiam que estavam construindo algo maior, algo que inspiraria Gabriel e outras pessoas a verem a vida com mais esperança e compaixão. Décadas depois, Clara e Gustavo continuaram a trabalhar juntos, cada vez mais apaixonados pela missão que abraçaram. Gabriel, agora adulto, seguiu os passos dos pais, dedicando-se a expandir o legado que eles construíram com tanto amor e dedicação. Ele entendia que o trabalho dos pais não era apenas uma carreira, mas uma verdadeira missão. Em uma manhã ensolarada, Clara e Gustavo, agora em uma idade mais avançada, observavam uma nova exposição na galeria que um dia fora palco de tantas histórias de superação. Gustavo segurou a mão de Clara e, com um sorriso sereno, sussurrou: "Nosso amor se transformou em algo muito maior do que imaginei." Ela retribuiu o sorriso e respondeu: "É porque nunca desistimos um do outro. E nunca deixamos de sonhar juntos." Eles sabiam que o legado de amor, esperança e superação continuaria a inspirar muitas gerações. E, para Gustavo e Clara, isso era o final feliz mais lindo que poderiam ter.